Em semana de apagão, como não há memória, avançamos por aí em mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Vamos a isto comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso, já daqui a instantes. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula, viva. Vale a pena recuarmos até ao início da semana e ao dia em que uma enorme falha de energia nos apanhou a todos de surpresa. No artigo semanal no Expresso, conta-nos a sua experiência pessoal que obrigou a uma espécie de isolamento diferente do que aconteceu, por exemplo, em muitas cidades. Comecemos por aí, pelas dificuldades em saber o que se estava a passar. Quer contar-nos como viveu aquelas horas? Bem, é uma experiência nova porque, de facto, o apagão apanhou-me no descampado Algarvio, longe de tudo, sem informação nem contacto nenhum, e só com o único recurso é ir de vez em quando ao carro ouvir a rádio, que aliás prestou um grande serviço ao país, as várias rádios, e só assim é que eu conseguia ter alguma notícia. Portanto, de repente, como eu digo no meu texto, e assim que caiu o dia e eu tive que ficar à luz de vela, senti-me transportado de repente ao século XVIII. Só faltava gente à volta e em música. E pronto, foi uma experiência, não direi que foi agradável nem desagradável, foi diferente. Foi o regresso à rádio, que muita gente sublinha nestes dias, não é? O regresso à rádio e à luz de velas, e sem telemóveis, sem nada. Essa foi a parte mais chata para mim, foi de facto não consegui contactar com ninguém, nem pelo telefone fixo, nem pelo móvel, nem por contatos móveis, nem nada. Falhou tudo, que é uma coisa que eu ainda não consigo perceber tecnicamente, porque é que falta na eletricidade, também desaparece a internet, desaparece o telefone fixo, desaparece tudo isso. Mas e esse pronto. lado da sua experiência foi partilhado também pela população portuguesa em geral, não é? Portanto, esse desaparecimento de uma forma de contacto. Que lições é que acha que se podem tirar e que são importantes tirar deste apagão, nomeadamente desse ponto de vista? Paulo, eu não sou de maneira nenhuma, não direi especialista, conhecedor da matéria, pelo que tenho lido. Pronto, o apagão teve origem em Espanha, com uma diferença de tensão. O nosso backup em relação à Espanha funcionou, mas demorou tempo a funcionar e tinha que demorar tempo. As pessoas dizem que agora com as energias alternativas que isto é mais difícil, mas as energias alternativas são o futuro e as energias limpas, e aquilo que me parece que nós temos que trabalhar agora é adaptar a tecnologia às novas formas de energia, porque se até aqui elas estavam apenas programadas para gerir a eletricidade gerada pelos métodos tradicionais, a partir de agora vão ter que se adaptar à energia produzida a eletricidade produzida por energia solar, energia eólica, etc. É isso que falta fazer. Agora, isto é um work in progress, quer dizer, nós não, de um momento para o outro não fica tudo bom. Eu não concordo nem com o bota abaixo da gestão do governo desta crise, que era inédita para todos os efeitos, nem com, sobretudo, uma coisa que eu acho que é muito o nosso defeito e que se está a tornar insuportável, que é o aproveitamento partidário de qualquer coisa que aconteça. Eu acho que numa crise como esta, o normal era que a oposição, ou pelo menos o principal partido da oposição, Pedro Nuno Santos fez isso no início, colocar-se à disposição do governo, tentar ter o máximo possível de informação e, no fim, juntar-se com o governo e pensar conjuntamente, aconteceu isto assim, nós estamos preparados, como é que nos vamos preparar? Agora começar logo nesta guerra à procura de culpados e aproveitar isto para a campanha partidária, para a campanha eleitoral, parece-me de um mau gosto absoluto e o país não avança com isso. O PS foi particularmente crítico em relação a várias falhas na resposta perante o apagão. Acha que esteve mal o PS neste processo? É isso que está a dizer? Eu acho que, desse ponto de vista do aproveitamento do apagão, estiveram todos mal. O PS esteve mal, a oposição esteve mal, o Chega, enfim, é o costume, mas o governo também esteve mal em tentar aproveitar isto como mais uma oportunidade de propaganda. Eu lembro, por exemplo, de ter ouvido o ministro Miguel Pinto Luz, na terça ou quarta-feira,
dizer que o Ministro da Economia tinha estado em contacto permanente o dia inteiro com todos os setores e empresas principais dos setores da economia. Ora, quinta-feira eu leio no jornal o Presidente da CIPA dizer que aquilo que mais se queixaram foi da falta de informação e da falta de um interlocutor da parte do Governo. Portanto, vemos já também que o Governo já está treinado para aproveitar, para fazer propaganda em relação a isto, e isso viu-se no debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Eu acho que já iremos mais tarde. Todos estiveram mal, exceto a população portuguesa, que foi quem esteve melhor no meio disto tudo. Agora, de facto, não custava nada ao Governo ter destacado alguém para ir às rádios a todas as horas, porque sabia que as pessoas estavam a ouvir rádio, não é? E fazer um ponto da situação, mesmo que não houvesse novidades. Por exemplo, eu, enquanto tive comunicações telefónicas, e o contexto do meu texto, eu só ouvi disparates, quer dizer, os portugueses são ótimos a exagerar, a transmitir informações não confirmadas, boatos. Primeiro era o Putin que tinha atacado a rede elétrica de toda a Europa e não só da Península Ibérica. Depois era alguém que sabia que isto ia demorar 78 horas a ser recuperada a energia, etc. por aí fora. Para evitar esse clima de boato e desinformação, não teria ficado nada mal ao Governo, de facto, ter destacado alguém para, de hora a hora, estar nas rádios a dizer o que se passava e o que não se passava. E por outro lado, Miguel, no seu texto, destaca também as notícias do que correu bem, não é? Já falou da população em geral, mas também dá conta do exemplo dos hospitais e das forças de segurança. São lições a seguir? Quer dizer, são lições a seguir, porque é assim, correu bem, mas podia ter corrido mal. A gente, quando percebe que a maternidade da Alfredo da Costa só tinha 5 horas de combustível para o gerador elétrico, ficámos a saber que não pode ser, não é? Quer dizer, tem que ter muito mais reservas de combustível para poder funcionar os geradores. Não é agora a ideia peregrina dos motoristas, dos ministros, andarem a transportar, a darem a gasolina dos seus carros para o gerador da maternidade. Quer dizer, isto não faz sentido. Isto é um bocadinho, nós já sabemos que os portugueses costumam ser bons a desenrascar-se em crises. É demasiado improviso. Isto é um bocadinho desenrascar-se. É demasiado desenrascar-se, que aliás não funcionou, não é? Acabou por ser a GNR a abastecer a maternidade. Quer dizer, uma das coisas que aprendemos é que, de facto, os hospitais e outros serviços essenciais têm que ter uma reserva suficiente para que os geradores funcionem pelo menos durante 48 horas, não é? Durante 5 horas. E por outro lado, temos aqueles exemplos que o próprio Governo aponta, que é o caso do Ciresp e também as informações sobre o INEM, onde as coisas não correram nada bem. Paula, o Ciresp é provavelmente o mais escandaloso negócio que já foi feito com o Estado português e pelo Estado português. Foi feito no governo de Durão Barroso, assinado por Pedro Santana Lopes, que eu há dias via ouvir a ministra atrás da ministra da Administração Interna, que estava a dizer que o Ciresp não tinha funcionado. Eu pensei o que é que irá na cabeça do Pedro Santana Lopes, que assinou o contrato definitivo quando já estava em governo de gestão. E depois António Costa, em vez de mandar aquilo abaixo, resolveu renegociar, que era a especialidade dele, o contrato para ver se ficava menos mal. Não ficou. É preciso dizer que o Ciresp custou uma fortuna ao país, uma verdadeira fortuna ao país. E em todos os momentos de crise falhou completamente. Isso é outra coisa que quem de direito e quem incompetente vai ter que se ocupar do assunto agora. Agora, realmente, toda a história do Ciresp é uma história lastimável e pode ser quase tomado como exemplo de como este país gastou milhões e milhões e milhões em coisas que não funcionaram e que foram apenas negociadas. Falamos então das consequências do apagão. Claro que o tema não só marcou a semana, como marca o debate político estes dias, quando entramos na campanha oficial para as eleições legislativas, e já lá vamos ao frente a frente político, que foi o mais aguardado, e também ao que aí vem na estrada, mas eu detenho agora num outro tema que destaca no seu artigo no Expresso e que visa diretamente o Bloco de Esquerda. É o regresso de Mariana Mortágua a um tema que não é novo para o Bloco, a taxação dos mais ricos. O Miguel considera que o Bloco conta com um aliado importante na luta de classes, a inveja. Quer explicar? Bom, eu vi o cartaz e fiquei impressionado que, como tema principal do seu programa eleitoral, o Bloco de Esquerda diga: votem em nós vamos taxar os ricos. Este é o tema principal. Eu acho que aqui está, como eu escrevo, no fundo é a luta de classes por via fiscal, visto que por via revolucionária já não é possível levá-la a cabo, e que conta com um aliado que é a inveja, que é uma das características principais dos portugueses. Há coisas engraçadas. Os Estados Unidos da América
por exemplo, sou o único país onde eu vi que os pobres têm orgulho nos seus ricos, que é uma coisa extraordinária, porque a gente vai a passear numa cidade, como aconteceu, uma cidadezinha, e o motorista do táxi diz: olha, esta casa, está a ver, esta casa custou não sei quantos milhões de dólares, mas diz isto com um ar orgulhoso, como se a casa fosse dele. Em Portugal estamos no extremo oposto. As pessoas têm uma profunda inveja dos ricos sem querer saber de onde lhes vem a riqueza. Eu acho que a riqueza deve ser, como é que se diz, deve ser verificada, se foi obtida por meios legítimos, deve pagar o imposto devido. Agora, as pessoas não podem ser perseguidas só por ficaram ricas. Porque imagino que alguém inventou uma patente extraordinária e ficou rico com isso. Passa a ser um inimigo público. Não, não é. Quer dizer, e do ponto de vista, se do ponto de vista sociológico, eu acho que isto é preocupante, porque um país não pode avançar fundado na inveja, mas sim na competição entre as pessoas, na concorrência, etc. Do ponto de vista económico, e vindo de uma pessoa que é economista, parece-me ainda mais grave, porque taxar os ricos só por si só não adianta coisa nenhuma. Primeiro é preciso definir o que é um rico, e nós sabemos, para efeitos de IRS em Portugal, um rico é alguém da classe média europeia ou menos, e já é considerado rico em Portugal. Mas, por outro lado, porque, como eu escrevo, o que é que as pessoas fazem com o seu dinheiro, os que são ricos, de facto? Das duas, uma, ou investem, e isso é bom para a economia, porque ao investir eles podem comprar ações de uma empresa, podem fundar eles próprios um negócio, mas ao fazê-lo eles estão a financiar a economia, que permite criar riqueza, criar empregos e gerar mais receita para o Estado. Também há os que não fazem nada, que se sentam em cima do dinheiro, mas mesmo esses consomem, e ao consumir também estão a incentivar a economia. Portanto, a questão não é taxar os ricos, é saber se a sua riqueza foi alcançada por meios legítimos e se paga aquilo que está previsto como imposto da lei, não é agora agravar-lhe um imposto. E é com a análise às prioridades e opções do Bloco de Esquerda que abrimos caminho para o improviso. Chegamos então à política pura. Começo pelo tema que fez mexer as últimas horas e ainda vai dar que falar nas próximas: o único frente-a-frente televisivo entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Acha que algum dos dois se pode declarar vencedor, Miguel? Em minha opinião, Pedro Nuno Santos largamente, como já tinha acontecido ano passado, e este ano outra vez. Eu acho que são dois temas em que Pedro Nuno Santos esteve claramente aquém. Foi exatamente sobre a gestão do governo no apagão, foi o primeiro tema, e sobre a economia. Porque, embora as ideias de Luís Montenegro possam ser demasiado otimistas ou utópicas, ele parte de um princípio, aliás, acabei no tema anterior, acho que já o deixei subentendido, que eu concordo, que com menos carga fiscal é possível criar mais riqueza, que a qual, por sua vez, gera mais carga fiscal. Enquanto que Pedro Nuno Santos se mantém agarrado a ideias antigas de esquerda, parece que ele, que é filho de um empresário, tem alguma coisa contra as empresas, contra os empresários. Quer dizer, quando ele, por exemplo, diz só admite baixar um ponto do IRC às empresas que reinvistam todos os lucros e todos os dividendos, isto é completamente absurdo, porque se uma pessoa põe dinheiro numa empresa, está à espera de ganhar dinheiro com a gestão dessa empresa. Isto é óbvio. É uma das razões pelas quais o mercado acionista em Portugal não existe, não canaliza poupanças para a economia como devia, é porque não há retribuição devida por parte das empresas. Há uma tradição das empresas, eu acho que foi até inaugurada por António Champalimau, que é de não pagar dividendos decentes aos acionistas, coisa que nos verdadeiros países capitalistas não é admissível, porque uma empresa nos Estados Unidos que passa 1 ou 2 anos sem pagar dividendos adequados aos acionistas, estes vão-se embora aos investidores. Ora, é importante que quem arrisca o seu dinheiro numa empresa, seja para criar, seja para dirigir, ou seja apenas para financiar, comprando ações na Bolsa, tenha um retorno. A partir do momento em que parece um líder da oposição que quer ser primeiro-ministro a dizer que quem distribuir dividendos não tem um benefício fiscal, isto é só para quem distribui tudo, eu pergunto-me então para que é que as pessoas investiram nas empresas? Para quê? Quer dizer, parece que Pedro Nuno Santos já está satisfeito quando, em vez de ter dividendos, uma empresa tem prejuízos, em vez de ter lucros, tem prejuízos. Isto e mais outras considerações dele levam-me a crer que aqui é curioso, porque ele é que é o economista, mas é o tal déficit de Pedro Nuno Santos. É uma pessoa que, em minha opinião, não conhece a vida real, porque nunca teve que trabalhar sem ser na política,
E isso é um grande déficit. Esse é um argumento Depois, usado até por Luís Montenegro, não é? No debate. sim, mas é verdade, quer dizer, eu costumo dizer isso entre amigos, que é Pedro Nuno Santos é uma pessoa que nunca pagou um salário e nunca teve que viver de um salário. E isso marca muito a formação política de uma pessoa. Eu não tenho nada contra carreiras políticas, absolutamente nada. Agora, se a pessoa chega à política sem ter atrás de si nenhum background profissional de outra ordem, tem pelo menos que estar informado de como é que as coisas funcionam. E eu acho que ele não está. No restante do debate, eu acho que ele bateu sempre o Luís Montenegro aos pontos, quer fosse na saúde, quer fosse sobretudo na história da empresa de espinho do primeiro-ministro, onde, mais uma vez, Luís Montenegro se enterrou até ao pescoço. Aliás, eu até acho isto irónico, porque não há nada mais que o Luís Montenegro mais queira do que enterrar o assunto. Mas é ele que vem sucessivamente alimentando o assunto. Porque como nunca contou tudo desde o início, nunca mostrou tudo desde o início, nunca esclareceu tudo desde o início, e vem fazê-lo a conta-gotas, como ainda esta semana fez, isto prolonga a agonia do Luís Montenegro. E cada vez que ele dá uma explicação, parece que se enterra mais. Já sabíamos que o Luís Montenegro era especialista em proteção de dados, agora ficámos a saber também que é especialista em reestruturação de empresas, não sendo economista, não tendo nenhum curso de gestão, não tendo, que eu saiba, nenhum curso de gestão de pessoal, mas tinha 5 empresas contratadas para reestruturar, que é de facto uma coisa extraordinária. Portanto, eu acho que no resto, como é que eu hei de dizer? Eu acho que nós vamos ter que escolher, infelizmente, entre alguém que ainda não provou competência e alguém que ainda não provou seriedade. E parece que os temas do debate, nomeadamente a questão ainda da empresa, vão continuar a marcar a campanha agora na estrada? Paula, há vários temas ali que não estavam lá e que deviam ter estado. Primeiro, era isso que queria perguntar, sim. A defesa e os custos da defesa. Em segundo lugar, a segurança. Em terceiro lugar, a imigração. Fiquei espantado que nenhum destes temas tivesse entrado no debate porque eram, a meu ver, obrigatórios. Não havendo tempo, provavelmente terá sido isso que aconteceu, penso eu, por parte dos jornalistas. Admite que os próprios protagonistas e noutros debates que haverá ainda, embora não frente a frente, venham a ser confrontados e venham a sentir-se obrigados a falar desses temas importantes? Eu não concordo com a sua análise, Paula, porque os temas já estavam definidos à cabeça. Os jornalistas escolheram, com os partidos, com Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, 6 temas. E na escolha desses 6 temas, eu não consigo entender que não tenha entrado a questão da defesa e a questão da imigração, pelo menos. Não consigo entender. Portanto, acho que foi uma opção jornalística e uma opção política também dos intervenientes, e com a qual eu discordo profundamente, porque enquanto cidadão e leitor não me senti esclarecido relativamente a 2 dos temas que eu acho principais. E acha que haverá oportunidade, é isso que eu lhe perguntava, nas próximas semanas em que eles vão estar na estrada e ainda há uns debates que se vão fazer de forma mais alargada, não é? Bom, a estrada não costuma ser boa conselheira, nem as arruadas, nem os mini-comícios, nem as febras e o bacalhau, nada disso costuma ser bom conselheiro para aprofundar quer os temas políticos, quer os próprios programas eleitorais. Agora vai ser um show-off agora e pronto, e é isso que vamos ter. Haverá seguramente muita política ainda para digerir e analisar nas próximas semanas e muitos episódios deste podcast antes e depois das eleições, onde vamos poder ouvir a opinião de Miguel Sousa Tavares sobre o assunto. Já sabe, regressamos na próxima semana. A sonorização e edição deste episódio esteve hoje a cargo do Gustavo Carvalho.